Olá, meus divinos! Olá, divinos! Esse é o Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência. Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou Priscila. Neste episódio, vamos falar sobre as práticas de meditação e desmistificar esse tema. Meditação é difícil? Será que tem gente que consegue e outras e não? E ponto, é isso mesmo? Será que estou meditando? São muitas as dúvidas que existem sobre meditação. Pri, eu vi que você tem uns textos legais, que você tem umas inspirações aí pra gente começar. Que tal compartilhar com os nossos ouvintes para começarmos com o pé direito? Vamos, começar lendo um textinho curtinho que eu acho que ajuda a gente a começar a pensar isso, né? É assim: a observação é meditação. O que observar é irrelevante. Podes observar as árvores, podes observar o rio, podes observar as nuvens, podes observar as crianças a brincar por perto. A observação é meditação. A questão não é o que eu observo, a questão não é o objeto. A qualidade da observação, a qualidade de estar consciente e alerta é a meditação. Lembra-te de uma coisa: meditação significa consciência. Faças o que fizeres, consciência é meditação. A questão não é a ação, mas a qualidade que imprimimos à ação. Caminhar pode ser uma meditação, se caminhares alerta. Estar sentado pode ser uma meditação, se te sentares alerta. Escutar os pássaros pode ser uma meditação, se escutares com consciência. Escutar simplesmente o ruído interior da sua mente pode ser uma meditação. Se permaneceres alerta e vigiante. Esse é um parágrafo do livro Meditação, a Primeira e a Última Liberdade, do Osho. Depois dessa introdução aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar as perguntas que vocês mandaram lá no Insta do Mercurianas. E a gente vai se guiar por isso. Uhul! Interação 3D, 4D, sei lá o que é isso. Uhul, 360! Vou começar pelo básico aqui. A Dix Vicnix. Como que será que fala isso? Assim? DXX _ Vicnix. O que é meditação e para que serve? Porque aqui no texto ele não falou bem para que serve, né? É verdade. Olha, sabe que quando eu comecei a se despertar, a meditação é uma coisa que sempre me interessou, que eu sempre te perguntava, inclusive, né? Não sei se você lembra, eu ficava, mas como que é pra você meditação? O que acontece? Você visualiza coisas, você... E eu sempre tinha essa curiosidade, então é realmente uma coisa que quem não tem a prática fica muito curioso mesmo, né, assim. E eu nunca consegui responder isso direito. O que é meditação, para que serve? Pra que serve essa coisa? Por que todo mundo fala pra meditar? Olha, pra que serve? Pra curar gastrite. Eu comecei a meditar, né, pra trabalhar a ansiedade. Não foi uma coisa assim, que alguém falou. Foi tipo, né, eu já falei no outro episódio, assim, meus pais iam lá pra Seichonoye, lá eles fazem meditação, que é uma meditação que não é só de observação, né, eles entoam vamos falar um mantra, não é bem mantra, mas é meio que isso, assim. E serve pra você se conectar, no caso, né? Uhum. Eu acho que no texto ele fala de uma abertura, assim, de você ficar em silêncio e deixar a conexão simplesmente acontecer, assim, como se a gente sempre estivesse conectado. Mas no caso de um outro tipo de meditação, assim, onde você mira o seu foco em se conectar, né? Eu acho que serve para isso, assim, para você se conectar consigo mesma, com o universo,
pra você ter alguma inspiração, pra você... É que nem oração, sabe? Que você pede uma orientação, assim, do tipo, meu, o que eu faço nesse momento, sabe? Eu acho que meditação serve pra isso, assim, pra você... Puta, é multi soluções, assim, pra você se conectar, se sentir bem, ficar tranquilinha, entrar nessa sintonia aí com o universo, Deus, ou o que você chamar. Sim. Jesus meditava muito, né? Você vê citações de Bíblia que ele ia pra montanha e meditava, ou voltar, né? A mente tá muito nebulosa, muita coisa externa agindo sobre você, assim. Pode ser simplesmente só pra acalmar um pouco, pra voltar pra dentro, ou pode ser super profundo também, né? E aí, eu acho que são estágios, né, de repente. Assim, dizem que o ideal é você viver em estado meditativo, né? Sim. Que é você estar constantemente em conexão, mas assim, até chegar lá, né? Tem um trabalho aí, até de você perceber que você não tá em conexão. Sim. Mas assim que você percebe e você sente que você precisa aí desse, desse zen aí você vai lá e medita, né? Então, aí eu tô falando de você no sentido clássico, né? De sentar e meditar, não tipo, tô aqui lavando minha louça e focando em estar no presente. Tô falando dessa visão clássica, né? Que as pessoas têm, assim, de você sentar lá numa paisagem bonita e meditar. Aí, a Rorô Rewind. Meditação. Como fazer? Como faz? A gente meio que falou um pouquinho sobre isso na primeira pergunta, né? Tem uma vez eu li num livro do Eckhart Tolle que ele falava pra gente. Aí já não é nessa clássica, né? Já é nessa busca do estado presente que você pode fazer em qualquer hora do dia, assim. Mas ele deu uma sugestão, assim, de você parar onde você tá, assim. E eu acho muito interessante isso. Quando você olha pro seu corpo e olha para as paredes, sabe, assim, só olhar para as coisas sem pensar, sem julgar, sem dar nome. Pri, só um momento. Me explica o que é esse estar presente, nesse estado de presença. Porque é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui no episódio. E eu não sei se é uma coisa que todo mundo tem, né, sabe o que é isso, estar em estado de presença, o que é. Eu acho que pra pessoa fazer um bom teste é justamente isso, assim, é um exercício mesmo, assim, para onde você tá, e uma coisa que ajuda é vocalizar alguma coisa, tipo, porque quando a gente. Eu sinto assim, que o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você para e faz tipo, e olha pra parede, olha pra janela, olha pro seu corpo, eu sinto que esse é um momento de Então, presença. mas o que é isso? O que é momento de presença? É não estar na mente, não estar pensando, não estar dando rótulos, não estar julgando, é simplesmente estar. É quando você não tá pensando no futuro, nem no passado. É quando você tá. Daquele negócio que eles até falam, acho que quando você tá concentrado, fazendo uma arte marcial, ou sei lá, fazendo sua arte, assim. É que você tá lá, né? Tá presente. Mas não. Não é aquele quando você tá com fone de ouvido e você tá lá só mexendo no seu computador. Eu tô falando de você estar presente, é você estar consciente de tudo que acontece, né? Inclusive ao seu redor, só que você não tá pensando em relação àquilo. Sabe que esses dias eu li que esse negócio de trabalho, que a pessoa falava assim que se você tem um trabalho que você gosta muito, mesmo que seja no computador e que seja uma coisa que você fica ali, que aquilo também seria presença. Eu não sei. Como você falou agora que não seria isso, assim. Não, é que assim, o que eu digo assim, você pode estar no computador trabalhando e isso pode ser um estado de presença. Uhum. Só que tem aquela coisa também que eu achava que era, que é quando, sabe, quando você trabalha muito no computador. Tem gente que pode trabalhar com fone de ouvido, tem gente que não pode, né? Mas se você pode e fica aquela música bem alta, assim, Uhum. e você fica trabalhando e você não sabe, não tem consciência do que acontece ao seu redor. Entendi. Você entra meio que numa cápsula lá. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse ser estado de presença. Sim. Porque é quase que hipnotizante, assim, sabe?
Você entra no estado de flow lá, de concentração total. É como se, tipo assim, se você fosse um surfista, que você tá lá surfando as ondas em presença total, né? Porque se você estiver Sim. pensando, você não consegue surfar, você não consegue manter o equilíbrio. E aí você ignorasse o sol, Hum, entendeu? eu tenho que refletir mais sobre isso. Mas faz sentido, faz sentido. É porque tem momentos que, assim, no meu trabalho, por exemplo, eu entro em alguma coisa meio automática, assim, tipo de Ctrl+C, Ctrl+V, sobe, abre, janela, pula, não sei o quê. E assim, meu corpo tá agindo mais do que eu pensando, assim. E às vezes eu não tô nem raciocinando, eu tô só fazendo o negócio ali, abre, faço as coisas. E eu não sei dizer se isso é presença ou não. De qualquer maneira, não sei se é um estado meditativo. Então, esse negócio automático justamente não é o estado de presença, entendeu? É isso que eu queria dizer com você tá trabalhando no computador lá, tipo, super focado e só tá fazendo, assim. Mas eu também não acho que isso é uma coisa ruim. Uhum. Tem momentos que pedem isso, assim, Sim, sabe? porque a pessoa não tá, tipo, também. Não tá viajando em nada, assim. Ela tá. É tá só lá, né? Realmente não sei. Eu acho interessante essa questão, mas a gente pode voltar pra ela num próximo episódio a gente volta a isso, de repente, de alguma maneira. Mas assim, tá. Depois de uma grande discussão sobre o que é presença, sendo que era só pra responder o que era presença. É, a gente vai voltar pra. Então, como que se faz, né? Você deu um exemplo de. Que é um exercício que o Eckhart ele põe mesmo, né, do livro lá, de você observar suas mãos e observar a vida que existe lá, né, de você... Ele dá uns exemplos lá no livro, chama O Poder do Agora, tá? Leiam, galera, tipo, é assim, é uma virada na sua vida, né? Tem esse daí Muito legal. Se não quiser ler o livro, tem várias palestras dele. no YouTube, né? O que ele faz de prática é mindfulness, tá? Aquela palavra é super da moda, mindfulness. Só pra colocar um rótulo aqui. Mas, então, tem vários tipos de meditação. Tem aquela lá do Zen Budismo, que você só simplesmente senta e fica de olhos entreabertos. Então você não fecha os olhos. E mira pra uma parede, assim. E fica lá. Eles também têm uma prática de Kinhin, que é a prática em que você anda e fica nesse estado de meditação, de observação, de contemplação. Tem meditação de contemplação, né, que você senta e fica simplesmente observando. Esses exercícios de meditação, o Kinhin de andar, ou de que você presta atenção em cada passo que você dá, sabe? Então você se concentra na sua respiração. Uhum. E aqui eu não tô dando um tutorial, tá? Tô só falando por cima, assim. Eu não sei se os ouvintes estão a fim de ter um tutorial. De repente a gente sobe um dia aí uma meditação guiada. Se vocês estiverem interessados, mandem um salve. Mas voltando, é, essas práticas, assim, do Kinhin, de contemplação, eu acho que elas são legais para você voltar nesse estado de presença. Só que, por exemplo, às vezes eu tenho algum tipo de dúvida, algum tipo de questão, né? Algum tipo de. Uhum. É uma inquietação emocional e eu quero me aprofundar naquilo, assim. Também me faço meditação para isso. Sim. Então, tipo, eu tô com, sei lá, qualquer emoção aí que, tipo, não seja muito legal, assim. Eu sinto aquilo e eu entro numa meditação que é mais de aprofundamento dentro de mim, assim, sabe? Uhum. Então, pra entender o que tá acontecendo, aí já é outro tipo de De meditação. buscar insights, né? Buscar inspiração, assim, dentro de você mesmo para alguma questão específica, né? Exato. E aí você falou de insight agora, tem meditação que serve pra você se conectar pra, por exemplo, transcrever textos, né, pra fazer aquela coisa de Sim. canalização. E tem também aquelas, essas o texto que eu citei foi do Osho, ele tem essas meditações ativas mesmo, né, que são tipo catársicas, assim, que você chacoalha o corpo, mexe e tipo dança, e isso aqui ao som de uma música, é uma coisa completamente diferente da ideia de meditação, né? Da ideia clássica, né? É uma coisa que você exaure o corpo e
Uma coisa que no começo, para mim, assim, o primeiro contato com a meditação foi através do yoga. Algumas aulas que eu fazia, e aí você ia lá, inicialmente a minha ideia ia lá para fazer atividade física. Depois de muito tempo que eu fui começar a entender que o yoga é muito mais do que uma atividade física, né? É muito mais uma atividade espiritual do que física. Porque quando você faz as posições, os asanas, você muda o fluxo de energia no seu corpo, né? E você acaba destravando umas tensões que você carrega no dia a dia, né? Pela vida em si. E aí, a hora que você deita para fazer aquela meditaçãozinha no final, além de você estar já com o corpo num estado energético completamente diferente do que se você simplesmente. Tipo, se eu tô aqui na minha casa trabalhando, de repente, vou deitar e meditar. Se eu deitar e meditar simplesmente, pelo menos pra mim, tá? Eu tô com umas travas, eu tô energeticamente desbalanceada, eu tô, sabe? Agora, depois de uma atividade física, pra mim me ajudava muito no começo, porque o corpo já tava um pouco mais suscetível a entrar em estado meditativo. Então, no começo, isso era uma coisa que pra mim ajudava bastante. Fazer depois de ou tipo, caminha um pouco, faz um pouco dessa meditação de caminhar, por exemplo, e aí depois sim tentar sentar e se concentrar, pra mim facilitava, pelo menos. Sim, sim. Eu acho que cada um vai ter a sua coisa aí que ajuda, né? Mas com certeza, eu acho que essa coisa de você fazer alguma coisa mais física ajuda você a se desplugar da mente, né? Sim. Porque aí entra numa pergunta aqui da Ana Luísa Novaes. Ela trabalhou com a gente. Oi, Ana Luísa. Beijo, Ana Luísa. E ela pergunta assim: como se concentrar? Que aí você falou dos movimentos físicos e tal, né? Como se Sim, concentrar? isso ajuda, mas acho que pra mim foi uma chave que virou quando eu percebi que não era fazer alguma coisa, não era me concentrar em algo, na verdade era soltar. Isso é meio. Não é uma coisa muito fácil de explicar. É mais uma percepção mesmo, mas pra mim, quanto mais eu tentava me concentrar, quanto mais eu tentava controlar meus pensamentos, mais difícil ficava. A questão é sobre permissão, talvez, de você se entregar ao que vem, né? Mais do que você estar fazendo alguma coisa, tipo, vou fazer, não é um ato, né? Não é uma ação, é uma entrega, é uma permissão. Você voltar para o ser mesmo, né? Assim, tentar encontrar essa voz interior que não tá sendo ensurdecida pelos ruídos externos, né? Que eu vejo pela minha bebê, sabe? Tipo, ela não tá pensando. Uhum. Ela tá constantemente nesse estado de observação, assim, né? Só que ela ainda não tem essa consciência, assim. Que faz toda a diferença. É que acho que desde criança a gente aprende que concentração é você ficar focado em acertar a resposta da prova, né? E ficar lendo livro e tal. Não que seja contra ler livro, eu acabei de recomendar um livro. Mas, assim, acho que essa concentração, por exemplo, quando você tá fazendo uma arte marcial, né? Você não fica pensando, você tá lá presente, né? Você tá desperto. Ou quando você tá pintando, você não tá tipo, aqui. Você tem uma ideia geral, assim, do tipo, vou fazer uma pintura e tal. Mas você tá concentrado em cada pincelada que você dá. E essa concentração não é em pensar em, tipo, eu vou passar a cerda desse jeito. Você não tá elocubrando, você não tá fazendo coisas com a sua mente. Eu acho que essa concentração, Uhum. no caso da meditação, é parecido com isso, assim, que eu acho que esse negócio que você falou do soltar, né? De você simplesmente, tipo, vou tentar resumir aqui. Uhum. Quando eu vou fazer alguma meditação em relação a alguma questão, né? A concentração vem através da respiração, de você focar na sua respiração. Então você não está concentrada no seu problema. Você não está concentrada em onde você quer chegar. Você está focado em uma coisa de cada vez. Então, esse como se concentrar pode ser respirando. Começa respirando, prestando atenção na sua respiração, né? Uhum. Que aí você Sim. solta o resto. Isso da respiração, pra mim, tem um pouco a ver com o que eu tinha comentado antes, o nosso cérebro não tem uma tendência a fazer uma coisa de cada vez, né?
Então, se você está prestando atenção em uma coisa, difícil você vir outras coisas. Às vezes vem pensamentos, mas quando você está ativamente prestando atenção na sua respiração, fica um pouco mais limitado. E outra coisa que para mim ajuda, assim, nessa concentração é me concentrar na respiração ou me concentrar na minha energia, tentar perceber o meu campo energético mesmo, assim, a minha vibração, assim, prestar atenção no corpo. Então, mas isso você tá falando de observação, né? Porque uma pessoa que tá começando, e você fala assim, meu, presta atenção no seu corpo, tipo, vai dar. Quando você começa a meditar, cara, começa a doer tudo. Começa a dar cosquinha aqui, começa não sei o que ali, começa a coçar nas costas, lugares onde você não consegue alcançar. E. Isso, tipo, meio que é o ego distraindo, sabe? Então você. É um outro. É que assim, tipo, eu entendi o que você falou do sentir o seu corpo, mas assim, galera, tipo, no começo você pode sentir essas coisas. E aí, o lance é você observar aquilo, então, tipo, e não, não ficar focando na coceira, né? Você, tipo, tá lá, você, percebi que tá rolando isso, assim, mas concentre-se na sua respiração, concentre-se em si, no caso desse que você falou do campo vibracional, né? Em se observar, né? Acho que essa é a diferença. Sim. Só um adendo. E a próxima pergunta, então. A Thaís, underline, pergunta. O que foi esse? Sim, sim, Ela pergunta. Não, eu concordo. Ela pergunta: precisa necessariamente de paciência para meditar? Olha, eu acho que, na verdade, a meditação ajuda você a ser uma pessoa mais paciente. Se você não tem paciência, É aí que medita. de repente, medita que ajuda. Exato. Exatamente isso. Eu já ouvi bastante isso, assim, meu, mas eu não sou calmo. Mas eu não tenho paciência, cara, mas é isso aí, é aí que a gente começa a meditar, né? O que que é paciência, né? Paciência é você ter consciência de, por exemplo, de um plano geral. É você ter consciência. Então, vamos supor que você tá impaciente porque as pessoas. Sei lá. Geralmente envolve pessoas isso, né? Não agilizam na fila. Se você tem consciência que a sua vez vai chegar e que tudo tem hora certa pra acontecer, e se, tipo, a fila tá simplesmente cheia, ou tem pessoas que estão tendo dificuldade de fazer pagamento com cartão, enfim, que esqueceram a senha. Ou o sistema tá fora do ar. Qualquer coisa assim. Você. É nesse momento que você fala assim: opa, vou focar na minha respiração aqui. Vou aproveitar o momento. E o Eckhart Tolle até fala isso. Vou aproveitar o momento aqui pra treinar minha observação, né? Sim. Treinar meu estado de presença. Sim. E aí, a sua impaciência, ela simplesmente vai embora. E a paz se restaura. Mas assim, para quem no começo da meditação realmente uma questão essa. Às vezes a pessoa tá muito acelerada, ela acha que é muito acelerada. Então, você fazer uma atividade física, como eu comentei, antes de meditar ajuda, porque já te bota num estado de hormônios e etc., mais modificado da sua realidade padrão, assim. E aí tem a próxima pergunta que a gente já pode linkar com isso, que é a Júlia M. Matsuda. Um beijo, Ju. Beijos. Ela, ela fala assim: como saber qual o melhor tipo de meditação para mim? E aí vai nisso também, assim, existem todas essas opções, né? E de repente no começo pode ser que você ache que uma meditação ativa, por você ainda estar com a mente muito ativa, pode ser que uma meditação ativa seja melhor. Quando eu corria e eu não meditava ainda, eu costumava achar que era uma meditação, porque eu fazia corrida de trilha, né? Na montanha, então eu tava na natureza e eu tava correndo, então eu tava super alerta, presente ali no momento, olhando onde que eu vou pisar. Então você tá numa conexão muito grande, assim, eu costumava achar que era meditação. Sinceramente, hoje em dia eu acho que não era.
Mas era uma prática de presença, com certeza. Não era porque você não estava nesse estado de meditação ou porque... Porque, assim, eu acho que essa corrida, depende se for na natureza ou qualquer outro lugar, Uhum, mas você tá correndo e assim, focado na sua respiração, focado no presente, uhum, você entra num estado meditativo, né? Que, voltando lá para a primeira pergunta, qual que é o lance, né? Para que serve? Para você ter algum insight, mas esse insight, na verdade, é consequência de uma conexão, né? Assim, sem querer sair da pergunta aqui da Júlia, uhum. mas para saber qual o melhor tipo de meditação, você precisa perguntar o que você quer. E no fim, a meditação serve para você estar conectado com aquela sabedoria infinita que existe, né? Uhum. Com Deus, com o universo, com sua consciência Sim. superior. Meditação serve para isso, assim. Então, tem esses diversos caminhos. Qual o melhor tipo? Eu acho que eles são complementares, sabe, Pri? Eu não consigo. Por exemplo, às vezes eu preciso de um jeito, eu preciso de um outro, depende de como eu tô. Sim. Mas de repente você tá correndo lá e você entra num estado de meditação profundo, não sei, não de olho fechado, de olho aberto. Uhum. E você de repente tem uma puta sacada, sabe? Não porque você tava pensando, mas porque você deixa a resposta vir, assim. Pra mim, meditação serve pra isso, para as respostas virem, assim. Sim, concordo. A única questão que eu levanto com relação à corrida em si é que, por exemplo, para mim, quando eu sinto que eu tô num estado meditativo ativo, é quando é como se eu estivesse num transe, assim, num transe leve, numa coisa assim que eu Hum. tô num flow ali. E, por exemplo, correr na rua tem carro, tem pedestre, na verdade, você tá alerta, né? Você tá em estado alerta. De repente, você tem momentos, sei lá, na corrida, na montanha, por exemplo, se eu tava em algum trecho específico que era uma trilha leve, que não tinha obstáculos e que eu tô ali presente só no momento exercendo aquele transe físico, eu acho que era possível, mas não, muito dificilmente seria o tempo inteiro, porque você tá alerta, sabe? Assim, de tipo, não posso pisar aqui, tenho que pular ali, de repente passa uma cobra, sabe? Umas coisas assim. Se você tiver o tempo todo tendo que desviar de cobra e pedra, é difícil. Mas na real, você tá naquele momento tendo, tipo, a intuição, o instinto pra você fazer o melhor caminho. Eu vejo meditação, aí assim, depois. Porque eu não queria dar essa resposta aí de cara, porque. A que eu vou dar agora, porque eu acho que assim, existe um caminho, assim, sabe? Mas eu acho que o fim pela minha experiência, tá? É você estar num estado meditativo constante. E esse estado meditativo não é você estar quieta, sabe? É você simplesmente ser guiado pela sua intuição, pela conexão superior o tempo todo. Sim. Então isso independe de você estar trilhando num lugar, independe de você estar comendo uma lasanha vegetariana ou com carne, tanto faz. Aqui eu já não tô falando disso. É, você tá assim o tempo todo. Você tá, tipo, com a sua família. Você tá agindo através dessa sabedoria, assim, sabe? Sim. Você tá, enfim, o tempo todo assim. E não. No momento, a gente tem que fazer isso. A gente tem que sentar para meditar. A gente tem que, sei lá, fazer um exercício de respiração para meditar, para se Uhum. concentrar. Mas o ideal, né, seria você sempre estar assim, Sim. no meu ver. E aí não é de olho fechado o tempo todo. É que assim, quando você senta, o que eu acho legal de você sentar para meditar, porque eu não acho que você precisa necessariamente estar sentado, tá? Você pode estar deitado, porque pode estar do jeito. Eu questionava muito isso, sabe? Quando eu comecei a meditar, eu falei, meu, mas por que eu preciso estar sentado desse jeito? E tipo, ajuda. Óbvio que ajuda, mas e aí, se você não conseguir sentar? Se você estiver lá no hospital? Cara, eu não consigo, sabia? Eu só consigo meditar deitada. Eu não consigo desse jeito assim. Não que eu não consigo, eu não sei, tem uma trava que eu prefiro. Então, e aí, sabe? Aí então não vai poder Prefiro meditar? ficar deitada. Não, né? Uhum. Então, assim, eu acho que no começo é legal você fazer, se concentrar, né? Se concentrar naquele sentido que a gente explicou antes. Pra você
perceber, assim, esse momento, assim, de conexão, Sim. né? E aí você colocar isso em prática no seu cotidiano. O mais possível, assim, mais que você puder. Como saber qual que é o melhor tipo pra você? Experimentando. Vai sentindo, vai vendo o que traz alguma, né? Não é pra ir em busca de nada, assim, mas simplesmente vai praticando, sem esperar nada, assim, sabe? Porque tem isso também, eu falei até você sentir um tipo de conexão e tal, mas, meu, esquece disso, assim, na real, tipo, faz o exercício de respiração, vai tentando vários, no começo, tipo, meu, tem no YouTube, tem vários tipos de meditação. No começo eu pesquisava vários tipos de filosofia, vários tipos de religião, sabe? Uhum. Pra ver o que combinava comigo. Tipo, fiz yoga também um pouquinho. E também percebi as mesmas coisas que você. Então você vai vendo onde você se encaixa mais, né? Sim. E aí acho que já dá pra pular pra pergunta da Jujuru Jubes. Jujuru Jubes. Fazer outras atividades, como dançar ou desenhar, conta como meditação? É a mesma coisa, acho, nessa linha da corrida, né? É essa coisa, você vai tá mobilizando sua energia, você vai estar se trabalhando, você vai estar entendendo algumas travas em você mesmo, assim, é um trabalho de autoconhecimento e é super válido. É só um outro tipo, você vai ter resultados diferentes do que sentar e meditar, ou deitar e meditar, ou só contemplar. Cada uma acho que terá resultados diferentes e para cada pessoa, né, também vai ser diferente. Então, vai ser de alguma maneira uma prática de presença, se você obviamente tiver com essa intenção. Vou colocar uma música, sei lá, eu faço isso às vezes, coloco uma música, fecho o olho e vou sentindo aquela energia, aquele flow da harmonia da música, vou me conectando com aquilo, e de repente o corpo começa a se mover de maneira específica, você vê que o seu corpo tem uma memória ali, que ele se mexe de algum jeito, às vezes você sente uma dor em algum lugar, você leva aquela movimentação para aquele lugar. Então tem muitas práticas, assim, vale explorar. E eu acho legal que, assim, a, eu e você, a gente teve um caminho bem diferente, assim, né, nessa coisa da meditação. Sim. Então, é só pra exemplificar, assim, como não existe uma coisa fixa, um caminho fixo, uma forma fixa, né? Hoje em dia tem muitos cursos de mindfulness. Eu nunca fiz, tá? Eu, sei lá, nunca senti a necessidade, assim, porque, enfim, li esses livros do Eckhart aí, pra mim já tava boa, assim, Sim. sabe? Praticava, assim, as coisas que ele ensinou lá. Esse livro é O Poder do Agora, que eu citei anteriormente. Ele tem mais alguns livros, né? Mas esse daí é o clássico. Sim. É o potente, super poderoso. Uau! É... Mas acho que é isso, meu. Não fica assim, ai, será que eu tô numa atividade certa pra fazer meditação? É isso, se você começa a levar a vida como toda experiência que acontece é uma oportunidade de você se trabalhar, de repente, em qualquer situação, você tá chegando um pouco mais perto desse autoconhecimento, né? É, De alguma maneira você vai fazendo aquilo ser relevante, não só aleatoriamente estar ali fazendo alguma coisa sem significado. Eu gosto muito de pensar em sacralidade, assim, de levar a vida com sacralidade no sentido de fazer todos os momentos serem especiais, uhum, assim, terem significados, né? Então, tudo que você vai fazer, bota intenção, bota concentração nesse sentido de estar ali presente, né? sim. E aí a vida se torna essa coisa sagrada e conectada, né? Não, total. Que é nesse momento que você tá, assim, acho que a gente ainda não falou sobre isso, mas quando você tá totalmente presente, né? Então, por exemplo, eu tô numa conversa com você e aí eu estou realmente lá sem ficar pensando, tá, tudo bem, você pode ter um horário marcado aí, né? A gente tem que fazer essa conciliação aí com o 3D aqui, com o mundo da matéria, que tem tipo tempo, que tem essas coisas. Mas assim, se você não ficar pensando demais no, ai, mas fulano vai pensar isso, fulano vai fazer aquilo, é, coisas que você pensa, assim, quando você tá com alguém, o que vai achar de mim, o que vai achar disso que eu vou falar, não sei o quê. Simplesmente estar presente e
e falar lá o que você sente no momento, muitas portas se abrem, sabe? Você entra em outro tipo de vida, né? Isso é muito importante. É. Oi, tá cortando aqui ou... Não, fiquei meditativa. Ah, Eu queria só ler um outro pedacinho de um negocinho aqui, bem curtinho, um parágrafozinho que eu vi no Instagram Flor das Águas de Cunha, que é assim, ó. A meditação é uma das estradas mais seguras que nos conduzem nessa jornada de redescoberta de nós mesmos. Mas meditar é mais questão de entrega do que de esforço. É deixar acontecer, mais do que fazer acontecer. A meditação acontece por si só. O que podemos fazer é aprender a deixar ela acontecer. É simples. É mais ou menos simples, mas é simples. No final, depois você percebe que é simples, mas no começo não é tão simples. como a meditação serve para você observar os seus pensamentos e não ser guiado por eles, você se conectar com a sua alma, se conectar com a sua consciência superior, eu acho que tem a ver com isso, assim, quando você para de ser guiado só pelo que você pensa, né, você abre o espaço para esse fluxo acontecer. Esse fluxo é constante de conexão com a sua alma, com a sua sabedoria superior. É que a gente trava ela, às vezes, porque a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E não do jeito que tem que ser. Baseado nas ideias que a gente tem do que a gente é e do que é a vida, né? Exato. Tem um negócio que eu li uma vez que fala assim, você não tem o medo do desconhecido, você tem medo das coisas que você projeta, que você pensa em relação ao desconhecido. O mundo que você cria. Né? Então, quando você está nesse fluxo, nessa presença, você não está sendo levado por esses medos, você não está sendo levado por esses pensamentos que não existem. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Elion tem uma parábolazinha que não tem muito a ver com meditação, mas tem a ver com presença e com esse mundo na cabeça que a gente cria, que dificulta a gente a estar presente. Que era assim, 2 monges estavam caminhando na floresta e eles chegaram perto de um rio, tinha uma mulher que não estava conseguindo atravessar o rio. Aí um dos monges pegou ela no colo e carregou a mulher, atravessou ela o rio, né? Uhum. E aí eles continuaram, cada um foi para um lado e continuaram a caminhada, mas umas 5 horas depois, quando terminaram a caminhada, o outro monge falou pra ele: olha, eu tô aqui o tempo inteiro pensando nisso, a gente é monge, a gente não pode fazer isso, a gente não pode carregar uma pessoa no colo desse jeito. Aí o que tinha carregado a mulher falou assim: eu deixei ela no rio, você tá carregando ela até agora. Sabe assim, tipo, eu fiz aquilo e foi, agora você ficou pensando nisso, você tá carregando ela na sua mente até agora, essa situação. Eu senti que aquilo era a coisa certa de fazer, fiz e pronto. Agora você tá ainda, sabe, essas coisas que a gente fica pensando e aquilo já passou, já tá no passado, né? E muitas vezes a gente fica revivendo as situações e julgando e achando e tentando falar que é certo, que não é certo. E isso prejudica bastante a nossa presença, né? Eu sinto isso na minha vida, isso é muito, muito real. Assim. É que nem quando você, numa discussão, você fala uma coisa que é, tipo, muito aquilo que você... Não sente no sentido de uma explosão de raiva, assim, mas naquilo que você sente que precisa ser dito, né? Não que você sente que precisa colocar o dedo na ferida da pessoa, não. Tipo, você sente que aquela coisa precisa ser dita e você simplesmente fala. Aquilo tem um outro peso, né? Quando a gente vive nesse estado meditativo, assim, quando a gente faz as coisas a partir do coração, né? Tudo aquele... coração, a gente faz aquilo que precisa ser feito no momento, né? Só sobre ele não fazer as coisas e o outro tá pensando, gente, tipo, é uma parábola, né? Você não pode ir lá prejudicar a pessoa, depois ele ajudou. Tipo, pode prejudicar alguém e depois voltar lá e... não tô mais pensando nisso. Não, isso era uma coisa assim de julgamento, né? A sociedade fala que a gente não pode, tipo, mas pode, não tá nada de errado em fazer aquilo, né? Agora, não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Disclaimer.
Sim. Tá, gente? No começo tinha duas questões assim que me cercavam. Uma delas era como entender, porque assim, tem hora que você tá ali meditando, que você já tá num flow ali, que você tá num lugar mental e, e já não é mais assim, você começa a vir pensamentos. Só que às vezes eu ficava julgando se aquilo era um pensamento que não era pra estar tendo ou se era um pensamento que vem do flow. E aí e eu ficava, nossa, será que eu tenho que fugir disso? Será que isso é meditação? Eu ficava nesse conflito, sabe? Porque começa, Uhum. eu particularmente Sim. tenho muitos insights quando eu tô meditando. E aí eu ficava pensando, será que eu tô produzindo mentalmente esses insights ou será que isso é o Sim. que é o objetivo da minha meditação, sabe? E, e aí uma coisa que eu comecei a, tipo, como entender isso é se é. Porque assim, tem pensamentos que é tipo, ah, não, tenho que lavar a louça, aí depois eu tenho que ir lá e eu vou trabalhar, são coisas do dia a dia, esses são os pensamentos que não é pra ter, não é isso? E aí, coisas relacionadas ao insights de autoconhecimento, coisas de que eu tenho que mudar no meu modo de agir com as pessoas, essas coisas eu tendo a permitir porque eu acho que esse é o objetivo. Como é que é isso? Ó, eu acho que tem duas coisas. Um é, a prática de meditação serve para você se conectar mais com você mesmo, com a intuição, certo? E quando você tá mais conectada, por exemplo, se você estiver lá fazendo alguma coisa, você tá meditando e de repente veio alguma coisa do tipo assim, eu preciso desligar o fogão. Isso pode ser um insight para não queimar as ervilhas lá, queimar o que você tá cozinhando. Tipo, você tá conectado, você não tá conectado só com o além, você tá conectado com o aqui, né? Então pode ser que veja isso, tá? Mas ao mesmo tempo, se você estiver pensando sobre a conta que você precisa pagar, tal, você começa a perceber que sua mente começa a ficar inquieta. Que é o que acontece no dia a dia, assim. Você é guiado pela sua mente, né? Ela toma conta de você. E aí, às vezes demora pra você perceber. Se Sim. você tá numa meditação e você percebe, opa, tô pensando em um monte de coisa. Pra você distinguir entre você tá tendo alguns insights e tá pensando, tem uma coisa que você pode fazer que é o seguinte: você inspira e na hora de expirar, você sente, tipo, como se fosse uma energia descendo pro seu coração. Sabe? Então você inspira e na hora de expirar, você sente aquilo. Você sente uma energia descendo no seu coração, assim. Nesse momento você consegue sentir, tipo, se aquilo é um pensamento ou se é um insight. Que emoção que esse pensamento tá gerando É. em você, né? Então, assim, na verdade, Perfeito. assim, se você respirar Maravilhoso. e se centrar, você vai conseguir observar, né? Na verdade, você tá fazendo isso, assim. Sim. É, perceber o que essa imagem mental que apareceu, se ela tá me trazendo ansiedade, me trazendo aceleração, então não é resultado da meditação, né? É Assim, verdade. é a mente tentando entrar, né? Eu Controlar. não tinha entendido. Quando você falou da emoção, eu pensei, que você tá sentindo coisas tal, emocionalmente. Mas, tipo, aí que você falou esse exemplo, é verdade. Tem isso também. Tipo, seu coração começa a acelerar, às vezes, quando você tá pensando em algumas coisas. E aí o lance é que não é que Fica aquilo. ansioso, né? É, isso. Isso não invalida a meditação. Porque se você conseguir observar isso, Uhum. você consegue observar o que tá trazendo inquietação pra você. E aí o lance é que acho que é até único aquela parábola de um monge atravessando um rio. Ele fala de uma coisa de desapego, assim, sabe? Então você observa aquele pensamento, aquele sentimento, aquela angústia, observa, não é que você tá ignorando, você tá olhando pra ela. E não se apegue a isso, assim, só tô assistindo, que nem um comercial Uhum. de televisão que aparece aí. Eu não vou ficar pensando sobre ele o dia inteiro, eu só tô observando, assim, tô prestando atenção. De repente era uma promoção Boa. de uma coisa que você queria comprar, mas assim, você só observa, né? Você não fica grudado nele. Pode ser útil, Pode ser mas útil, exato, sim. mas só observa. Uma outra questão só que eu lembrei que me vinha muito era sobre
Porque minha mãe, por exemplo, ela sempre fã da minha mãe, coitada. É, às vezes, ela é muito ansiosa, muito acelerada. E aí, às vezes, eu vejo que às vezes ela coloca umas meditações assim pra ela fazer. E, na verdade, o objetivo dela é só se acalmar, tanto que ela começa a dormir. E aí, sempre que eu vejo que tem essa questão do dormir, né? Porque, na verdade, a meditação, você tá fazendo. Você não tá fazendo, mas você tá fazendo alguma coisa. Não é, tipo, um processo de você entrar em dormência, né? Você tem alguma coisa que te ajuda a diferenciar esses estados de relaxamento e estado de. Porque quando a gente tá antes de dormir, a gente também entra num estado alfa ali que a gente começa. A gente pode receber algumas insights, ter Sim, alguns pensamentos sim. interessantes também, né? É meio nebuloso É, então, isso. assim, meu, eu acho que depende do que tá acontecendo, sabe? Porque, por exemplo, tem meditação que serve pra você baixar conteúdo, fazer download, sabe? Uhum. E às vezes aquele conteúdo é tão grande que aí já entra em outra coisa de espiritualidade, tá? Que aí eu não sei se todo mundo acredita ou não, né? Mas enfim, eu acho que às vezes quando você tá passando por um crescimento espiritual muito grande, eu acho que os seus guias ou sua consciência superior, ele te manda algumas informações, né, de um crescimento de consciência e não tem Uhum. como você absorver tudo aquilo sem desligar um pouquinho a sua mente. Hum. E aí você meio que entra num estado de dormir. Só que, meu, não é sempre isso, assim, sabe? Pode ser que você relaxe mesmo e durma. E aí você perde toda aquela coisa lá de observação. Então, eu acho que depende do que você tá fazendo, sabe? Sim. É, tinha. Quando eu ia lá fazer aquelas viagens lá que você faz meditação nos lugares e tal, a gente fazia meditação o dia inteiro, era aprendizado, o dia inteiro era conversar sobre as coisas, sobre o que a gente estava sacando, não sei o quê. E tinha vezes que a gente estava fazendo algum tipo de meditação para absorver as energias do lugar, né, pra absorver o conhecimento que existia lá, a consciência, e, meu, você apagava, Uhum. sabe? Só que acho que a diferença entre você apagar porque você dormiu ou apagar porque você tá baixando conteúdo é que quando você tem que voltar, por exemplo, você tá meditando em grupo, aí você volta e você tá normal. Sim. Não é que você tá tipo, ai, grog, sabe? Aham. Ai, caramba, quem me acordou? Você entrou um transe, né? É, é. Tem essa diferença, mas eu tô falando desse jeito porque, assim, às vezes a gente coloca muita pressão, assim, sabe? Tipo, estou fazendo certo, Sim. né? Eu não acho que. Eu acho que meditação é uma coisa que vai evoluindo também conforme você vai evoluindo, sabe? A minha forma de meditar mudou muito, assim, ao longo dos anos. É, faz parte da caminhada. E eu acredito que eu não tô, tipo, ainda. Tô fazendo do jeito certo e é o que vai ser pra Uhum. sempre. Não, tipo, acho que isso vai mudando, assim, né? Sim. Dentre as minhas práticas, né, uma coisa que eu uso, não é nada, só para trazer esse exemplo de coisas, de várias técnicas infinitas de possibilidade, eu uso o tambor para meditar também. Então eu sento ali, toco o tambor, fecho o olho e a batida do tambor ela vai levando para um estado de frequência que para mim eu acesso muita coisa. Sim. É um transe mesmo, né? Assim, é um outro tipo de prática que depende de cada pessoa. Pra mim é muito bom, assim, pra mim funciona, mas. Não, total. Né, que você falou do tambor, que não falando assim sobre, tipo, onde você chega quando você medita, tá? Que aí você entra num portal de consciência lá, entra em contato com conhecimento superior. É, dependendo do tipo de meditação que você faz, não é que você acessa exatamente, né, não é igual assim a experiência, mas você consegue alcançar esse tipo de consciência também durante a meditação. Então, né, dependendo do tipo de meditação que você fizer, você pode. E aí, eu acho que assim, sabe quando entrou.
na discussão, assim, essa coisa de meditação e alcançar nirvana meditando e tal, né? Que acho que tem esse estigma ainda, assim, né? Quando você vai sentar pra meditar, você vai alcançar nirvana. Não espere isso, mas sim é uma coisa que pode acontecer, assim, não sei eu alcançar o estado de nirvana em uma sentada só, mas de você conseguir entrar em contato com coisas, informações mais sutis, assim. Isso rola, assim, com certeza, mas tem que fazer a prática, né? Primeiro começar com entrar em estado de presença, que é o mindfulness. Tem uma amiga minha, a Maís, ela pratica yoga, né? E ela, quando eu tinha essas dúvidas com relação à meditação, eu sempre questionava ela e ela falava assim, uma coisa que ela aprendeu na yoga, que era, é muito importante você ter essa rotina e essa prática diária, se você está realmente querendo entrar nisso. E ela falou assim, vai ter dias que você vai sentar e você vai receber coisas, vai ter dia que você vai sentar, vai só relaxar, vai ter dia que não vai acontecer nada, mas o importante é sentar. Porque essa prática, né, como todo exercício, é a prática, a rotina que vai aumentando esse contato, né? Então ela achava muito legal isso, assim, não importa, vai ter dia que vai acontecer coisas maravilhosas, vai ter dia que não vai acontecer nada, mas o importante é ir lá e praticar, né? O que é difícil, mas é uma... Nossa, falou tudo. Que é voltar pra aquela conexão, né, cara? Que você tá... tipo, aquela coisa assim, tipo, vou meditar só quando eu tô calma? Não, você vai meditar sempre. Exato, pra se manter mais sutil, né? Justamente quando tá mais difícil, que você tem que lembrar lá e... Às vezes meu marido fala assim, acho que você tá muito nervosa. Aquelas, né? Tudo que eu falo é com raiva, com nervoso. Tipo, não, é o exemplo mais fácil, assim, de dar. Mas ele fala assim... Às vezes eu, tipo, tô preocupada, tô com alguma coisa, assim. E ele fala assim, acho que você devia sentar e meditar um pouco. Ele fala pra mim, você acredita? Aí eu falo assim, não, eu não tô afim, você medita. E ele assim... Aí que eu percebo, putz, acho que eu precisava meditar um pouco. E aí você medita, que é quando o ego toma conta de tudo. Aí você, tá, beleza. Vou meditar um pouquinho. Às vezes precisa. Quando você não tá legal. Isso aí. Vamos para umas dicas práticas agora? Vamos. E aí, como que a gente vive isso no dia a dia, Pri? Como que faz? Né? Como que a gente começa? Dicas. A gente juntou aqui umas dicas para quem está começando nessa jornada da meditação. Gente, venha, é muito legal, venha meditar. Uma coisa que ajuda bastante, eu percebi, é você preparar um ritual para você entrar no clima, sabe? Se você falar com uma pessoa mais rígida em relação à meditação, pode ser que ela fale assim: você não depende de nada disso para meditar, você está sempre meditando, é você que está barrando a meditação, né? Não sei o quê, que nem tá no texto até. Mas é que eu já ouvi pessoas falarem isso pra mim. E aí. Mas, gente, tipo, ajuda pra caramba você no começo, sabe? Seja compassivo com você mesmo. Tipo, se você for professor de alguém, você vai facilitar no começo, né? Então, seja esse professor pra você mesmo. Então, tipo, sabe? Pega uns incensos, acende uma vela. Não porque você vai chamar um espírito, não é isso. Tipo, acende uma vela só como pra ser uma coisa simbólico de luz. O incenso para ser alguma coisa de simbologia com não sei se é conexão, assim, mas, o incenso dá mó clima, assim, de entrar numa vibração. Então, assim, faz um ritualzinho, sabe? No começo eu tinha, tipo... Até que depois eu mudei de lugar, né? Talvez, assim, tinha uma mesinha com minhas pedrinhas, uma vela, um kitzinho de incenso e, sei lá, imagens que, sei lá, você gosta, assim, sabe? Pra entrar no clima. Um altarzinho, né? Um altarzinho. Isso é um altarzinho. E se você... em outras palavras. E se você tentar fazer uma prática, assim, de, todos os dias, às 3 da tarde, ou todos os dias, logo depois de acordar, você vai lá e você faz isso. Porque, assim, antes eu fazia meditação na minha cama, né? Eu acordava e fazia lá. Mas a tentação pra dormir era muito grande. Então, assim, eu levantava, ia pra um lugar na minha sala, né? E fazia meditação lá. Nem que fosse pra dormir depois.
voltar pra dormir depois, né? E aí fazia essas coisas, tipo, fazia o Kinhin, que é esse de andar, fazia alguma coisa mais ativa, tipo, procura por Tai Chi. Sim. Tai Chi é uma forma de você entrar no clima. Qigong, Qigong. que eu acho que veio que antes, algum tipo de exercício aí que em yoga, Aí você faz yoga, né? Faz algum tipo de coisa assim. Busca o seu ritual pra você entrar no clima. Não importa tá certo, não importa, tipo, X, o que vão achar, né? Antigamente eu tinha vergonha de, tipo, fechar meus olhos e meditar em qualquer lugar, porque, ai, o que eles vão achar? Tipo, que se dane, que se dane, eu tô aqui na minha conexão, você que tá no seu julgamento. Sim. Então, você ter todos os dias o mesmo horário, o mesmo lugar pra meditar, isso eu sinto que você cria até uma vibração gostosa naquele espaço, assim, sabe? Sim, com certeza. Você chega lá e você já entra no clima. Então, essas são as dicas que eu tenho pra quem tá começando. E você, Pri? É bem isso, assim. Agora, se você tem essa dificuldade do silêncio, de se concentrar, tem muitos aplicativos que tem meditação guiada, que pode ajudar bastante também, né? Para situações específicas. Meditação guiada eu sinto que é um ótimo começo, assim. E é isso, assim, o Qigong é muito legal. Tem uma prática que é você ficar simplesmente parado, em pé, assim, com o joelho meio dobrado, assim, com o corpo meio solto, como se você estivesse sendo pendurado, como se fosse uma marionete, assim. Você fica em pé, parado, só respirando. Nossa, é muito legal. Muito gostoso. Tem no YouTube, gente. Tem no YouTube. Bom, é isso, né, galera? Chegamos ao fim. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos e siga nossas redes sociais, porque aí você fica por dentro de tudo o que acontece aqui. O meu é o Astromassumi. E o meu é Pri Garcia. Mande suas sugestões e perguntas pelo e-mail podcastmercurianas@gmail.com, podcastmercurianas@gmail.com, ou por mensagem de Instagram no @mercurianaspodcast. Quem sabe elas aparecem aqui no programa. Se você tá gostando do Mercurianas, indica pros seus amigos, que ajuda a gente demais, viu? A gente tá no Spotify, no Anchor.fm e no YouTube. É isso aí. Até a próxima! Até! Tchau!